Capítulo 1. O peso do silêncio. Acordo antes do sol nascer. Sempre foi assim. O corpo já nem precisa de despertador. São 25 anos fazendo a mesma coisa, todo dia, sem falta. Ligo o fogareiro elétrico dentro da cabine, ponho água para ferver e espero o café ficar forte, daquele jeito que queima a língua e espanta o sono. A fumaça sobe devagar. Se mistura com o cheiro de diesel que já faz parte de mim. Diesel e solidão. Esse é o perfume que uso faz um quarto de século. Passo o pano no painel. Sempre passo. Não sei se é mania ou se é só uma forma de fingir que ainda me importo com alguma coisa. O espelho retrovisor reflete meu rosto cansado. Barba por fazer. Olhos fundos. 52 anos. Parece mais. A estrada envelhece a gente por dentro primeiro, depois o resto vai seguindo. Antes de girar a chave, faço o que sempre faço. Tiro a carteira do bolso, abro devagar, o couro já está gasto, rasgado nas bordas, e olho para a foto. Sempre olho. É uma foto pequena, amarelada pelo tempo, com as pontas dobradas de tanto ser tocada. Nela, uma mulher jovem sorri. Cabelo preso, olhos claros, um sorriso que parecia iluminar o mundo inteiro. No colo dela, um bebê, meu filho. 3 meses de vida quando a foto foi tirada. Desaparecidos. Os dois. Faz 25 anos. Não falo sobre isso com ninguém. Nem nos postos, nem nas paradas, nem com os outros caminhoneiros que cruzam meu caminho. Aprendi que dor não se compartilha assim, à toa. As pessoas olham com pena. Mudam de assunto, ou pior, tentam consolar com frases prontas que não consolam nada. Então eu guardo tudo aqui dentro, nesse baú trancado que o peito virou. Toco a foto com a ponta do dedo, devagar, como se ela fosse desaparecer se eu apertar forte demais. Depois guardo de volta, fecho a carteira e ligo o motor. O ronco do caminhão quebra o silêncio da madrugada. Mais um dia. Mais uma estrada, mais uma cidade que talvez, só talvez, guarde alguma resposta. Saio do posto de gasolina na BR-153, altura de Porangatu, Goiás. O céu ainda está escuro, mas já dá para sentir que o dia vai ser quente. Aquele calor seco do cerrado que gruda na pele e não solta. Acendo o rádio. Música sertaneja, notícia de trânsito, propagandas de remédio para dor nas costas. Desligo. Prefiro o silêncio. É estranho como a gente se acostuma com ele. No começo, logo depois que eles sumiram, o silêncio me enlouquecia. Eu ligava o rádio no último volume, conversava sozinho, até rezava em voz alta só para ouvir algum som que não fosse o motor. Mas, com o tempo, o silêncio virou companhia. Virou o único jeito de não enlouquecer de vez. Dirijo por horas. A estrada está vazia, como sempre está de madrugada. Só eu, o asfalto e o vento batendo na lataria. Penso neles, sempre penso. Será que meu filho cresceu? Será que está vivo? Será que ela ainda lembra de mim? A culpa aperta o peito. Talvez eu tenha trabalhado demais. Talvez tenha ficado longe tempo demais. Talvez, se eu tivesse ficado em casa naquela semana, nada disso teria acontecido. Mas eu fui. Peguei a carga, saí para a estrada e quando voltei, a casa estava vazia, silenciosa, como se nunca tivesse tido ninguém ali. A polícia investigou, fez o que pôde, mas sem corpo, sem pista, sem nada. O caso esfriou, virou só mais uma estatística. Mais uma família desaparecida no Brasil profundo, engolida pelo tempo e pelo esquecimento. Mas eu não esqueci, nunca esqueci. Paro num posto para abastecer. O frentista é um rapaz novo, cara de sono, boné sujo de graxa. Ele enche o tanque, limpa o para-brisa, me oferece café. Aceito. Fico ali parado, encostado no caminhão, olhando a estrada que se perde no horizonte. Quantos quilômetros eu já rodei procurando? Quantas cidades, quantos rostos, quantas esperanças vazias. O sol começa a subir. A luz alaranjada pinta o céu e revela o cerrado ao redor. Árvores retorcidas, capim seco, terra vermelha. É bonito, de um jeito triste. Tudo aqui é meio triste, na verdade. Ou talvez seja só eu que enxergo assim.
Volto para a estrada. A carga que carrego é de grãos, destino Palmas, Tocantins, mais 300 e poucos quilômetros pela frente. Chego lá até o meio-dia, descarrego, pego outra carga e sigo. É sempre assim, um ciclo que não para, uma roda que gira e gira sem nunca chegar a lugar nenhum. Mas hoje tem algo diferente. Não sei explicar. Uma sensação estranha, como se o peito tivesse mais apertado que o normal, como se o ar estivesse mais pesado. Olho para o retrovisor e vejo meu próprio rosto, cansado, velho, sozinho. E pela primeira vez em muito tempo me pergunto, até quando vou aguentar? A resposta não vem, só o silêncio, sempre o silêncio. Continua no capítulo 2, continue e alongue o próximo 19. Capítulo 2. O desvio inexplicável. A estrada segue reta por quilômetros. Asfalto cinza, sol forte batendo de lado, aquele calor que distorce o horizonte e faz a pista parecer molhada lá na frente. Mas não tá molhada, nunca tá. É só miragem, ilusão, igual a tantas outras que eu persegui nesses anos todos. Passo por Paraíso do Tocantins sem parar. A cidade fica para trás, pequena e empoeirada, com suas casas simples e suas ruas de terra batida nas bordas. Tem gente na calçada, crianças correndo, um cachorro vira-lata dormindo na sombra de uma árvore. Vida normal. Vida que segue. Para eles, esse é só mais um dia. Para mim também deveria ser. Mas não é. Tem algo errado. Não sei o quê. É uma sensação que começa no estômago e sobe, devagar, até apertar a garganta. Como se alguém tivesse me ligado e dito para prestar atenção. Mas o telefone não tocou. Ninguém me ligou. Faz anos que ninguém me liga para nada que não seja trabalho. Olho para o painel. Tudo normal. Óleo, temperatura, combustível, tudo no lugar. O motor ronca firme sem falha. Não tem motivo para parar. A carga está bem amarrada. Vi isso antes de sair. Não tem prego no pneu. Não tem fumaça. Não tem nada. Mas a sensação insiste. Continua. Aperta. Reduzo a velocidade. Não sei por quê. Só reduzo. O caminhão vai desacelerando aos poucos e eu deixo. Meu pé quase solta o acelerador sozinho, como se não fosse mais eu quem tivesse no controle. Olho para os lados. Cerrado. Só cerrado. Árvores retorcidas, capim amarelado, terra vermelha rachada pelo sol. Nada de especial. Nada de diferente. Mas aí eu vejo. Uma placa velha, meio torta, com a tinta descascada. Oficina Souza, 2 quilômetros à direita. Nem lembro de ter visto essa placa antes. E eu passo por aqui todo mês, às vezes mais. Conheço essa estrada de cor. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto. Mas essa placa parece nova. Ou talvez eu nunca tenha prestado atenção. A sensação aperta mais. É como se alguém tivesse colocado uma mão pesada no meu ombro e sussurrado, para ali. Eu não costumo ouvir essas coisas. Não sou desses que acreditam em pressentimento, intuição, sinal do destino. Sou prático, racional. Aprendi a ser. A vida me ensinou que pensar demais só machuca. Mas hoje é diferente. Não sei explicar. Só sinto. Ligo a seta. Reduzo mais. O caminhão balança ao entrar na estrada de terra. É estreita, cheia de buracos, com mato dos dois lados crescendo sem controle. A poeira levanta e entra pela janela, junto com o cheiro de terra seca e sol quente. Dirijo devagar, desviando das pedras, sentindo cada solavanco na coluna. 2 quilômetros parecem 10. Quando a oficina aparece, eu quase sorrio. Quase. É um lugar simples, quase invisível. Um galpão de telhas velhas, paredes de tijolo sem reboco, 2 bombas de combustível enferrujadas que devem ter parado de funcionar nos anos 90. Tem um cachorro deitado na sombra, 3 pneus empilhados perto da porta e uma árvore seca no canto do terreno. Nada mais. Estaciono o caminhão na frente. Desligo o motor. O silêncio vem de novo, mas dessa vez é diferente, mais pesado, mais carregado. Eu fico ali sentado por um tempo só olhando. Não sei o que vim fazer aqui. Não preciso de nada. O caminhão tá bem. A carga tá bem. Eu tô
Não sei o que eu tô. Desço da cabine. O calor bate de uma vez como uma parede. Suor escorre pela testa, pelas costas. Limpo o rosto com a manga da camisa e caminho devagar até a entrada da oficina. O cheiro de graxa, óleo queimado e metal aquecido me atinge. É um cheiro familiar, um cheiro que já senti em 1000 lugares, mas que hoje parece diferente, mais intenso, mais vivo. Tem alguém trabalhando lá dentro. Vejo os pés saindo debaixo de um caminhão velho, estacionado no fundo do galpão. Botas gastas, calça jeans suja de graxa. A pessoa está deitada de costas, mexendo em algo embaixo do chassi. Ouço o barulho de metal batendo em metal, uma batida firme, ritmada. Oi? Chamo, mas minha voz sai fraca. Pigarreio e chamo de novo mais alto. Oi? O barulho para, os pés se mexem. A pessoa escorrega para fora lentamente e se levanta. É um jovem. Deve ter uns 25, 26 anos. Forte. Braços marcados pelo trabalho, mãos sujas de graxa, camisa velha grudada no corpo pelo suor. Ele limpa as mãos num pano que tira do bolso e olha para mim. Rosto sério, mas não carrancudo. Olhos escuros, cabelo curto, uma barba rala começando a crescer no queixo. Então eu vejo, é uma cicatriz pequena, discreta, bem na testa, um pouco acima da sobrancelha direita. Uma marca fina, esbranquiçada, que quase passa despercebida. Mas eu vejo porque já vi antes, há 25 anos, num bebê de 3 meses. Meu bebê, meu filho caiu do sofá. Foi num domingo, eu estava na cozinha fazendo café, ela estava no banheiro. A gente ouviu o barulho, o choro. Corremos. Ele tinha batido a testinha na quina da mesinha de centro. Sangrou. Não muito, mas sangrou. Levamos no hospital. 3 pontos. O médico disse que ia ficar uma marquinha. E ficou. Meu coração dispara. As pernas fraquejam. Eu me apoio na lataria de um carro velho que está ali perto, fingindo que tô só cansado, mas na verdade é porque acho que vou cair. O mundo gira, o chão some, tudo fica embaçado por um segundo. O senhor tá bem? O jovem pergunta, dando um passo na minha direção. Eu levanto a mão pedindo um momento. Respiro fundo. 1 vez, 2, 3. O ar queima na garganta, mas eu respiro. Preciso respirar. Preciso pensar. Preciso... Tô bem, eu digo, mas a voz sai trêmula. Só o calor. Ele assente, sem muita convicção. Fica ali parado, me observando, como se esperasse eu desmaiar a qualquer momento. Mas eu não desmaio. Eu me endireito, limpo a testa com as costas da mão e olho para ele de novo. A cicatriz continua ali. Não foi impressão, não foi miragem. Precisa de alguma coisa? Ele pergunta, educado. A voz é grave, segura. Não é a voz de um menino, é a voz de um homem que trabalha, que sua, que vive. Eu não respondo na hora, fico só olhando o rosto dele, procurando algo mais, alguma coisa que confirme o que meu coração já está gritando, mas que minha cabeça ainda não quer acreditar. Os olhos, o formato do nariz, a linha do maxilar. Será que o caminhão está com problema? Ele insiste, apontando para o meu caminhão estacionado lá fora. Não, eu digo, e a palavra sai seca, rápida demais. Não, o caminhão tá bom, eu só paro. Não sei o que dizer, não sei como continuar. Eu só vi a placa e resolvi parar. Faz tempo que não vejo uma oficina por aqui. Ele franze a testa, confuso. A gente tá aqui faz uns 10 anos, ele diz. Meu pai que abriu. Eu toco sozinho agora, 10 anos. Ele tá aqui faz 10 anos e eu nunca parei, nunca vi, nunca soube. Quantas vezes passei por aquela placa sem olhar? Quantas vezes ignorei o que estava bem na minha frente? Seu pai. Começo, mas a voz falha. Engulo seco. Seu pai ainda trabalha aqui? Não. Ele morreu faz 3 anos. A resposta é direta, sem rodeio, sem emoção aparente, mas eu vejo algo no olho dele. Uma sombra rápida, uma dor antiga que ele já aprendeu a carregar. Sinto muito, eu digo, e é verdade, eu sinto, mais do que ele imagina. Ele dá de ombros. A vida é assim, diz, simples. A gente perde, a gente segue.
Fico em silêncio. Ele também. O cachorro levanta da sombra, se espreguiça e vem farejar minha bota. Eu deixo. Olho para baixo para o cachorro, mas minha cabeça está em outro lugar. Está 25 anos atrás. Está numa casa pequena, numa cidade do interior, com uma mulher sorrindo e um bebê chorando porque caiu do sofá. O senhor tem certeza que não precisa de nada? O jovem pergunta de novo, já meio impaciente. Eu levanto o olhar. Olho direto para ele, para os olhos dele, e pela primeira vez eu falo o que vim falar, o que preciso falar, mesmo sem saber direito o que vai acontecer depois. Qual é o seu nome? Ele pisca, surpreso com a pergunta. Hesita por um segundo. Mateus, ele responde. E o senhor? Minha garganta aperta. Parece que tem um nó ali, um nó que não desce de jeito nenhum. Antônio, eu digo. Meu nome é Antônio. Silêncio. Ele espera. Eu também. Nenhum dos dois sabe o que dizer agora. O vento quente balança as folhas secas da árvore. O cachorro volta para a sombra e eu fico ali, de pé, suando, tremendo por dentro, olhando para um jovem que talvez, só talvez, seja a resposta que eu procurei a vida inteira. Mas eu não pergunto. Ainda não. Porque tenho medo. Medo da resposta, medo de estar errado, medo de estar certo. Então eu apenas aceno, dou um passo para trás e digo, vou dar uma olhada nos pneus, só para ter certeza. E saio. Saio da oficina, saio do galpão e encosto no caminhão de novo. Minhas mãos tremem, meu peito dói. E pela primeira vez em 25 anos eu sinto que talvez, só talvez, o silêncio esteja prestes a acabar. Continua no capítulo 3. Continue e alongue o próximo 19, 30. Capítulo 3. Fragmentos de uma vida perdida. Fico ali parado, ao lado do caminhão, fingindo verificar os pneus. Passo a mão pelo pneu dianteiro, aperto com os dedos, bato de leve com os nós dos dedos, como se estivesse testando a pressão. Mas não estou testando nada. Só preciso de um motivo para não sair daqui ainda. Preciso de tempo para pensar, para respirar, para entender o que está acontecendo comigo. A cicatriz, aquela maldita cicatriz. Pode ser coincidência. Claro que pode. O mundo está cheio de gente com cicatriz na testa. Acidentes acontecem. Crianças caem. Não significa nada. Mas e se significar? E se não for coincidência? E se for ele? Meu filho teria 25 anos agora. A idade bate. O nome, Mateus. Será que ela escolheu esse nome? Ou foi outra pessoa? Outra família? A cabeça gira com perguntas que não têm resposta. Pelo menos ainda não. Respiro fundo. O ar entra quente, seco, arranhando a garganta. O suor escorre pelas costas, molha a camisa. Não é só o calor. É nervosismo. É medo. É 25 anos de esperança e desespero se encontrando de uma vez só. Ouço passos atrás de mim. Me viro. É ele, Mateus. Tá vindo na minha direção, limpando as mãos no pano de novo. A expressão é neutra, mas tem algo nos olhos dele. Curiosidade, talvez. Ou desconfiança. Difícil dizer. Os pneus tão bons, ele diz, olhando para o caminhão. Esse aí deve ser novo, né? Não tanto, respondo, tentando manter a voz firme. Uns 4 anos já, mas cuido bem. Ele assente, caminha ao redor do caminhão observando. As mãos atrás das costas, jeito profissional. Ele conhece o ofício. Dá para ver. Tem o olhar treinado de quem passou anos embaixo de motor, consertando, ajustando, entendendo como as coisas funcionam. O senhor é de onde? Ele pergunta casual. A pergunta me pega de surpresa. Não esperava. Demoro para responder. De Goiânia, digo. É mentira. Ou melhor, é meia verdade. Nasci em Goiânia, mas faz tanto tempo que não moro em lugar nenhum que nem sei mais de onde sou. A cabine do caminhão é minha casa. A estrada é meu endereço. Goiânia, ele repete pensativo. Cidade grande. É, mas eu saí de lá faz muito tempo. Quanto tempo? A pergunta é inocente, mas me atinge como um soco no estômago. 25 anos, respondo, e a voz sai baixa, quase um sussurro. Ele não percebe. Ou percebe e não demonstra.
Apenas continua caminhando, olhando o caminhão tocando de leve na lataria. O senhor vive na estrada, então? Vivo. Deve ser difícil. Longe da família. Essa palavra, família, ela explode dentro de mim como uma bomba silenciosa. Eu fecho os olhos por um segundo, só um segundo. Quando abro, ele está me olhando, esperando uma resposta. Não tenho família, eu digo, e é a verdade mais dolorosa que já falei. Não mais. Ele fica em silêncio, não pergunta, não insiste. Apenas acena, como se entendesse, como se também conhecesse a dor de perder gente. O vento sopra, a poeira levanta e dança no ar. O cachorro late lá longe, latido fraco, quase triste. Eu olho para o céu, azul demais, limpo demais, não tem nuvem, não tem sombra, só esse sol cruel que queima tudo. E você? Pergunto, virando o olhar de volta para ele. Nasceu por aqui? Ele hesita. É um segundo só, mas eu percebo. Um flash de dúvida no rosto antes de responder. Não sei bem, ele diz, e a resposta me desestabiliza. Meu pai, o homem que me criou, ele me achou quando eu era bem pequeno. Bebê, na verdade. Nunca me contou direito a história. Só disse que me encontrou numa rodoviária, abandonado. Me levou para casa, me criou como filho. O chão se abre embaixo dos meus pés. Eu preciso me apoiar no caminhão de novo. Minhas pernas não respondem direito. O coração bate tão forte que parece que vai sair pela boca. Abandonado, repito, e a palavra sai quebrada. Ele coça a nuca, desconfortável. Eu sei que parece estranho. As pessoas sempre perguntam, mas é a verdade. Pelo menos é o que ele me disse. Nunca teve registro, certidão, nada disso. Ele me registrou como filho dele. Deu nome, sobrenome, tudo. Para mim, ele era meu pai. E eu era filho dele. O resto não importava. Eu quero gritar. Quero segurar ele pelos ombros e perguntar: qual rodoviária? Quando? Como era o bebê? Tinha alguma roupa? Alguma coisa? Mas eu não faço nada disso. Só fico ali, paralisado, tentando processar o que acabei de ouvir. E sua mãe? Pergunto. E a voz sai rouca. Ele nunca falou de uma mulher, alguém que pudesse ser. Não, nunca. Ele disse que estava sozinho quando me encontrou, que não tinha ninguém por perto. Só eu chorando, enrolado numa manta velha. Uma manta. A manta. Eu lembro da manta. Era azul clara, com bordado de ursinho. A mãe dela que tinha feito. Presente quando o bebê nasceu. Ela amava aquela manta. Nunca saía sem ela quando levava o menino para qualquer lugar. Você ainda tem alguma coisa? Pergunto, ansioso. Alguma lembrança daquela época? Ele franze a testa, confuso com a intensidade da minha pergunta. Não, meu pai não guardou nada. Disse que não tinha nada para guardar. Só eu, silêncio. Um silêncio profundo, pesado, sufocante. Eu sinto a vontade de chorar apertando a garganta, mas não deixo. Não aqui. Não agora. Preciso ter certeza. Preciso de mais. Preciso de algo concreto. Enfio a mão no bolso e tiro a carteira. Minhas mãos tremem enquanto abro. Tiro a foto. A foto amarelada, gasta, amassada nas pontas. Fico segurando ela por um momento, olhando para a mulher sorrindo com o bebê no colo. Depois estendo para ele. Você poderia olhar isso? Ele pega a foto curioso. Olha, franze a testa. Olha de novo, mais de perto agora. Os olhos dele mudam. Algo passa ali, algo que ele não consegue esconder. Quem é? Ele pergunta, mas a voz saiu diferente, mais baixa, mais tensa. Meu filho, eu digo, e as palavras doem ao sair. E minha esposa. Essa foto foi tirada 3 meses depois que ele nasceu, pouco antes de eles desaparecerem. Ele ergue o olhar da foto e me encara. Há algo no jeito que ele me olha agora. Não é mais curiosidade, é reconhecimento, medo, confusão. Esse bebê... Ele começa, mas para. Leva a mão livre até a testa, toca a cicatriz. A cicatriz que sempre esteve ali. A cicatriz que ele nunca soube explicar. Ele caiu de um sofá, eu digo, completando o que ele não consegue perguntar.
Bateu a testinha na quina da mesinha. 3 pontos. Deixou essa marca. Mateus fica congelado. A foto treme na mão dele. Ele olha para a foto de novo, depois para mim, depois para a foto de novo. A respiração dele acelera. Vejo o peito subindo e descendo, rápido, descompassado. Não, não pode ser, ele sussurra. Qual rodoviária? Pergunto, desesperado agora. Onde seu pai te encontrou? Em que cidade? Eu não sei. Ele nunca disse. Só disse que foi numa viagem, que ele estava voltando para casa e parou numa rodoviária no caminho. Não lembro o nome. Ele morreu antes de me contar tudo. Dou um passo à frente, outro. Fico bem perto dele agora. Olho nos olhos dele. Olhos escuros, profundos, assustados. Mateus, eu digo, e o nome sai com todo o peso do mundo. Olha bem para mim. Olha para essa foto. Olha para tua cicatriz e me diz se você acha que pode ser. Ele balança a cabeça como se quisesse negar, mas as lágrimas já começam a se formar nos cantos dos olhos. A foto escorrega da mão dele e cai no chão. Ele leva as 2 mãos ao rosto, respira fundo, tenta se controlar. Eu não sei, ele diz, a voz embargada. Eu não sei. Eu sempre quis saber. De onde eu vim, quem eu era, quem eram meus pais, mas nunca pensei que... Você tem 25 anos? Pergunto. Ele assente, sem tirar as mãos do rosto. Quando é seu aniversário? 15 de março. Meu coração para. Literalmente para. Porque 15 de março é o dia que meu filho nasceu. É a data que eu nunca esqueci. A data que carrego gravada na alma. Dou mais um passo. Estou tão perto agora que quase encosto nele. Vejo as lágrimas escorrendo por entre os dedos dele. Vejo o corpo dele tremendo. E eu não aguento mais. Levanto a mão devagar e toco o ombro dele. Ele não se afasta. Apenas baixa as mãos e me olha. E naquele olhar eu vejo. Vejo o bebê que segurei nos braços. Vejo o menino que deveria ter crescido comigo. Vejo a vida inteira que nos foi roubada. Eu sou seu pai. Eu digo, e a voz se quebra no meio. Eu sou seu pai, Mateus. Eu procurei por você a vida inteira. 25 anos. Nunca parei, nunca desisti. E agora você está aqui, na minha frente. Ele solta um som. Não é choro, não é grito. É algo no meio. Algo primitivo, profundo, doloroso. E então ele desaba. Desaba para frente nos meus braços e eu o seguro. Seguro, meu filho. Meu filho que eu perdi, meu filho que eu achei. A gente chora, chora junto, ali no meio daquela oficina empoeirada, debaixo do sol escaldante, enquanto o mundo continua girando lá fora. Mas aqui, nesse momento, o mundo parou, o tempo parou, e tudo o que existe somos nós dois, pai e filho, finalmente juntos. Continua no capítulo 4. Continue e alongue o próximo 19:32. Capítulo 4. O peso das verdades não ditas. A gente fica ali por quanto tempo, eu não sei dizer. Pode ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. O tempo deixou de existir. Só existe o abraço. O corpo dele tremendo contra o meu. Minhas mãos agarradas nas costas dele, segurando como se ele pudesse desaparecer de novo a qualquer momento. O cheiro de graxa misturado com suor, o som abafado do choro dele, do meu choro. Quando a gente finalmente se solta, nenhum dos dois consegue falar direito. Ele limpa o rosto com as costas da mão, deixando um rastro de sujeira misturado com lágrima. Eu faço o mesmo, envergonhado de estar chorando desse jeito, mas incapaz de parar. Mateus dá alguns passos para trás, respirando fundo, tentando se recompor. Passa as mãos pelo cabelo, olha para o chão, para o céu, para qualquer lugar menos para mim. Ele está perdido. Eu também tô. A gente não sabe o que fazer agora. Não existe manual para esse tipo de coisa. Não existe jeito certo de reencontrar um filho depois de 25 anos. Eu preciso sentar, ele diz. A voz ainda trêmula. Aponto para o caminhão. Vamos ali, na sombra. A gente caminha em silêncio até a lateral do caminhão, onde a carroceria faz uma sombra magra, mas suficiente. Ele se encosta na roda,
Desliza até sentar no chão. Eu faço o mesmo. Ficamos lado a lado, olhando para a oficina à nossa frente, sem coragem de olhar um para o outro ainda. O cachorro vem de novo, curioso com nossa presença. Fareja os dois, decide que não somos ameaça e se deita perto dos nossos pés. O silêncio é quebrado só pelo som dele ofegando e pelo vento seco que balança as telhas da oficina. Eu não sei o que dizer. Mateus fala primeiro, a voz baixa, cansada. Minha vida inteira. Eu sempre soube que tinha algo faltando, algo que não fechava. Meu pai, o homem que me criou, ele era bom. Me tratou bem, me ensinou tudo o que sei. Mas ele nunca conseguiu me olhar nos olhos quando eu perguntava de onde eu vim. Sempre desviava, sempre mudava de assunto. Eu escuto sem interromper. Preciso ouvir, preciso saber. Quando eu era criança, eu inventava histórias. Ele continua. Imaginava que minha mãe verdadeira era uma princesa, ou que meu pai era um herói. Bobagem de criança, sabe? Qualquer coisa para preencher o vazio. Mas conforme fui crescendo, as histórias pararam de funcionar. O vazio continuou. E aí eu parei de perguntar, parei de procurar. Achei que era melhor assim, que o passado era passado e não ia mudar nada. Ele para, respira fundo, continua. Até hoje, até você aparecer aqui com essa foto, com essa cicatriz, com essa história. Eu fecho os olhos. A culpa aperta. 25 anos longe dele. 25 anos que eu deveria ter estado ali, ensinando ele a andar, a falar, a crescer. Mas não estive, e nunca vou ter esses anos de volta. Eu procurei, eu digo, e preciso que ele saiba disso. Todo santo dia, Mateus. Nunca parei. A polícia investigou. Fizeram busca. Cartaz. Tudo. Mas nada. Nenhuma pista. Nenhum sinal. Era como se vocês tivessem sido engolidos pela terra. Vocês, ele repete. Minha mãe também desapareceu. Sim. E você nunca soube o que aconteceu. Nunca. Ele fica quieto, processando. Depois pergunta, como ela era? Minha mãe. A pergunta me acerta em cheio. Como ela era? Como eu descrevo uma pessoa que foi minha vida inteira, uma pessoa que eu amava mais que tudo e que sumiu sem deixar rastro. Ela era começo, mas a voz falha. Pigarreio. Tento de novo. Ela era bonita. Não aquela beleza de revista, sabe? Mas bonita de um jeito que iluminava a sala quando ela entrava. Tinha um sorriso que fazia qualquer problema parecer menor. Era forte, decidida. Quando queria alguma coisa, ia atrás. Mateus escuta atento. Vejo ele se agarrar em cada palavra como se fossem migalhas de pão num caminho escuro. Ela te amava, eu digo, e essa é a parte mais importante. Amava de um jeito que eu nunca tinha visto. Quando você nasceu, ela não largava você nem para dormir. Ficava horas só olhando para você, tocando seu rostinho, chorando de felicidade. Eu lembro dela dizendo que você era a coisa mais perfeita que já tinha visto na vida. Ele abaixa a cabeça. Vejo os ombros dele tremendo de novo. Então por que ela me abandonou? A pergunta sai em forma de soluço. Por que ela me deixou numa rodoviária? Se ela me amava tanto assim, por que? Eu não sei, respondo honesto. Eu juro que não sei. Não faz sentido. Nada faz sentido. Ela não era do tipo que abandonaria um filho. Nunca. Tinha que ter acontecido alguma coisa muito errada. Tipo o quê? Não sei. Talvez ela estivesse fugindo de alguém. Talvez estivesse em perigo. Talvez... Paro. Uma ideia que sempre passou pela minha cabeça, mas que nunca tive coragem de falar em voz alta. Talvez ela não tivesse escolha. Mateus levanta a cabeça e me olha. Você acha que alguém pegou ela? Obrigou ela? Eu não sei, filho. A palavra filho escapa naturalmente, sem pensar. Eu só sei que a mulher que eu conhecia não faria isso. Não por vontade própria. Ele assente devagar, absorvendo. Fica olhando para o horizonte, onde o cerrado se mistura com o céu azul, e eu vejo ele tentando montar um quebra-cabeça impossível com as poucas peças que tem. E agora? Ele pergunta depois de um longo silêncio. O que a gente faz? É uma boa pergunta.
Uma pergunta que eu não tenho resposta. O que a gente faz? Como a gente segue daqui? Como a gente reconstrói 25 anos perdidos? Eu não sei, admito. Mas eu sei que não vou desaparecer de novo. Não agora que te achei. Ele me olha. Realmente me olha. E pela primeira vez vejo algo além da confusão e da dor. Vejo esperança. Pequena, frágil, mas ali. Você tem família? Pergunto. Mulher? Filhos? Ele balança a cabeça. Não. Sempre fui só eu e meu pai. Ele morreu de câncer faz 3 anos. Desde então é só eu e essa oficina. E amigos? Namorada? Alguns amigos. Nada sério. A gente se vê no bar de vez em quando. Ele dá de ombros. A verdade é que eu nunca fui de criar vínculo. Sempre achei que se eu me aproximasse demais das pessoas, elas iam sumir, igual meus pais verdadeiros, ele corrige, igual vocês. A dor dessas palavras é física. Ele cresceu achando que foi abandonado, que não era querido, que não era suficiente, e nada do que eu disser agora vai apagar isso completamente. Você foi querido, eu digo mesmo assim. É querido, sempre foi. Eu nunca parei de te procurar, nunca parei de pensar em você. Todos os dias, Mateus. Todos os dias da minha vida. Ele limpa os olhos de novo, respira fundo. É difícil acreditar, ele diz. Não em você. Eu acredito em você. Mas é difícil aceitar que eu tive um pai esse tempo todo. Um pai de verdade, de sangue, que estava me procurando. E eu nunca soube. Eu sei, eu digo. Eu sei que é difícil. E não tô pedindo para você me chamar de pai agora. Nem tô pedindo para você esquecer o homem que te criou. Ele foi teu pai. Ele te amou. Eu só quero uma chance. Uma chance de te conhecer, de fazer parte da tua vida, do jeito que você deixar. Mateus fica em silêncio por um longo tempo. O sol já está mais baixo no horizonte. Deve ser umas 4, 5 da tarde. Eu deveria ter chegado em Palmas faz horas. A carga está atrasada. Vão ligar, vão reclamar, vão multar, mas eu não ligo. Nada disso importa agora. Tá bom, ele diz finalmente. Vamos devagar, um passo de cada vez. Mas, sim, eu quero te conhecer também. Um peso enorme sai do meu peito. Não resolve tudo, não apaga a dor, mas é um começo. É mais do que eu tinha 5 horas atrás. Tem uma coisa, eu digo lembrando. A foto que eu te mostrei. Posso pegar ela de volta? Ele levanta meio desajeitado e vai até onde a foto caiu. Pega com cuidado e volta. Me entrega. Eu seguro ela, olho para a mulher sorrindo com o bebê no colo e sinto as lágrimas voltarem. Posso tirar uma foto dessa foto? Ele pergunta tímido. Queria ter uma lembrança dela, da minha mãe. Claro, eu digo. E a voz sai embargada de novo. Ele tira o celular do bolso. Um aparelho velho, tela rachada, mas funciona. Tira a foto com cuidado, aumenta para ver melhor, salva. Depois guarda o celular e fica ali parado, olhando para mim, sem saber o que fazer. Você deve ter um monte de pergunta, eu digo. Tenho, ele admite, mas não sei nem por onde começar. Eu também tenho, digo. A gente tem tempo. A gente tem o resto da vida. Ele sorri. É um sorriso pequeno, triste, mas é um sorriso. Você tá com fome? Ele pergunta. Tem uma panela de arroz e feijão lá dentro. Nada demais, mas... Tô, eu digo. E percebo que é verdade. Não comi nada desde amanhã. O estômago ronca. Então vem. Vamos comer, conversar e você me conta mais sobre ela, sobre vocês. A gente levanta. A gente caminha junto até a oficina. E pela primeira vez em 25 anos, eu não tô sozinho. Não tô mais sozinho. Mas ainda falta uma resposta. Uma resposta que queima dentro de mim desde o momento em que vi a cicatriz. Onde ela tá? Minha esposa. A mãe dele. Onde ela foi parar? Por que ela desapareceu? E será que ela ainda está viva? Eu preciso saber. Preciso encontrar ela. Porque nossa história não termina aqui. Não pode terminar. E agora que achei meu filho, não vou parar até achar ela também. Continua no capítulo 5. Continue e alongue o próximo, 19:34, capítulo 5, Ecos de um passado quebrado. A oficina por dentro é ainda mais simples do que parecia de fora.
Uma mesa velha de madeira no canto, coberta com ferramentas enferrujadas e papéis amarelados. Um fogão de 2 bocas, a tinta descascando nas laterais. 2 cadeiras de plástico desconjuntadas. Uma geladeira pequena que ronca alto demais, como se estivesse brigando consigo mesma para continuar funcionando. E no ar, sempre aquele cheiro de graxa, óleo queimado e metal. Mateus pega 2 canecas de alumínio amassadas num armário improvisado, enche de água e põe no fogo. Depois, abre a geladeira e tira uma panela coberta com um pano de prato. Arroz e feijão, como ele tinha dito, nada mais. Põe no fogo também. Não tenho muita coisa, ele diz, meio sem graça. Nunca fui de cozinhar direito. Como o que dá. Tá ótimo, eu respondo, sentando numa das cadeiras. Ela range, ameaçando quebrar, mas aguenta. Eu também vivo de pouca coisa. Farofa, ovo, às vezes um pedaço de carne quando dá. Ele assente, mexendo o feijão com uma colher de pau. A gente fica em silêncio por um tempo. Só o som da comida esquentando e da geladeira roncando. É um silêncio estranho. Não é desconfortável, mas também não é natural. É o silêncio de 2 pessoas que deveriam se conhecer a vida inteira, mas são praticamente estranhos. Como foi? Ele pergunta de repente, sem tirar os olhos da panela. O dia que a gente sumiu, como foi? Eu respiro fundo. É uma pergunta que eu sabia que ia vir. Uma pergunta que eu não quero responder, mas preciso. Foi um sábado. Começo, a voz saindo mais baixa que o normal. Dia 22 de abril. Eu tinha pego uma carga para Brasília. Coisa rápida, 2 dias no máximo. Ela não queria que eu fosse. Disse que estava sentindo algo estranho. Que tinha tido um pesadelo ruim na noite anterior. Mas eu não dei bola. Achei que era coisa de mãe de primeira viagem, sabe? Aquela preocupação exagerada. Paro, respiro, continuo. Saí na sexta de manhã. Liguei para ela no caminho, na sexta à noite. Ela estava bem. Você estava bem. Disse que tinham passado o dia assistindo televisão, que você tinha dormido bastante, que estava tudo tranquilo. Prometeu que ia me ligar no dia seguinte, mas não ligou. Mateus desliga o fogo, pega 2 tigelas velhas, serve o arroz e o feijão. Traz para a mesa. Me entrega uma, senta com a outra. Nenhum dos 2 começa a comer ainda. E aí? Ele pergunta. Aí eu tentei ligar. Umas 10 vezes. Nada. Achei que o telefone dela estava sem bateria, ou que ela estava ocupada com você. Terminei a entrega na tarde do sábado e peguei a estrada de volta. Cheguei em casa no domingo de manhã cedo, umas 6 horas. Minhas mãos tremem. Eu aperto a colher para tentar controlar. A porta estava aberta. Não trancada, só encostada. Empurrei e entrei. A sala estava bagunçada. Não muito, mas diferente. Tinha um copo quebrado no chão. A manta que ela usava para te cobrir estava jogada no sofá. E tinha silêncio. Um silêncio que doía. Mateus não se mexe, só escuta. Chamei por ela. Nada. Fui pro quarto. Vazio. Banheiro. Vazio. Cozinha. Vazio. Voltei pro quarto de vocês. O berço estava vazio também. Mas tinha uma fraldinha usada jogada no chão. Tipo, acabou de trocar e saiu correndo. Minha voz começa a falhar, mas eu forço. Foi quando eu vi a bolsa dela. Estava em cima da cama, aberta. Tinha documentos, dinheiro, carteira, tudo. Se ela tivesse saído por vontade própria, teria levado essas coisas. Mas não levou. E isso me disse que alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa muito errada. Mateus engole seco. Você chamou a polícia? Na hora. Eles vieram, fizeram perguntas, anotaram tudo. Disseram que ia ser tratado como desaparecimento. Colocaram no sistema, espalharam a foto de vocês, pediram para todo mundo ficar de olho. Mas os dias foram passando e nada. Nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nenhuma pista. Era como se vocês tivessem evaporado. Silêncio pesado. Eu finalmente pego a colher e como uma garfada de arroz. Tá quente demais, queima a língua, mas eu nem sinto. Mateus faz o mesmo, mecânico, sem apetite. A polícia tinha alguma teoria? Ele pergunta. Várias.
No começo acharam que ela tinha fugido, que tinha outro homem, que tinha planejado tudo, mas não fazia sentido. Ela me amava, eu sei que amava, e nunca teve nada que indicasse que ela queria sair, fugir, começar outra vida. Depois acharam que podia ter sido sequestro, mas ninguém pediu resgate, nenhum telefonema, nenhuma carta, nada. E por último, paro, porque essa parte é a pior. Por último, acharam que ela podia ter feito algo com você, e depois com ela mesma. Mateus congela, a colher no ar. Suicídio? É, depressão pós-parto, disseram. Acontece. Mulheres que não aguentam a pressão, que surtem, que fazem coisas terríveis. Mas eu não acreditei. Não por um segundo. Ela não era assim. Ela estava feliz. Cansada, sim. Assustada com a responsabilidade, talvez. Mas feliz. Eu via isso nos olhos dela. Mas então o que aconteceu? Mateus pergunta. E a frustração na voz dele espelha a minha. Se ela não fugiu, se não foi sequestrada, se não foi... Isso, o que sobra? Não sei, admito. Passei 25 anos tentando descobrir. Conversei com vizinhos, com amigos dela, com família. Ninguém sabia de nada. Ninguém tinha visto nada. Era como se ela tivesse saído de casa e entrado num buraco negro. Mateus baixa a colher. Não comeu quase nada. E você nunca desistiu? Nunca. Eu viajava para trabalhar, mas todo lugar que eu ia, eu procurava. Mostrava a foto, perguntava, deixava meu telefone. Fiz isso por anos, até que as pessoas começaram a me olhar com pena, até que eu percebi que estavam me achando louco. Então parei de perguntar em voz alta, mas nunca parei de procurar. Nunca parei de olhar para cada rosto que passava, esperando reconhecer vocês. Ele leva as mãos ao rosto, esfrega os olhos. Quando tira, vejo que eles estão vermelhos de novo. E agora você me achou, ele diz, a voz engasgada. Depois de tudo isso, por acaso, numa oficina perdida no meio do nada. Não foi acaso, eu digo, e eu acredito nisso. Não sei o que foi, mas não foi acaso. Eu nunca tinha parado aqui, nunca tinha visto essa oficina. Mas hoje alguma coisa me puxou para cá. Alguma coisa me fez entrar naquela estrada de terra e me trouxe até você. Mateus me olha e vejo que ele quer acreditar também. Quer acreditar que existe um motivo, que tudo isso não foi só dor e perda à toa. Meu pai, ele diz, e eu percebo que ele ainda chama o outro de pai, e tá tudo bem. O homem que me criou. Ele nunca foi muito de falar, nunca contou muito sobre ele mesmo. Mas eu lembro que ele tinha uma foto velha, que ele guardava numa caixinha. Uma vez, quando eu era pequeno, peguei escondido para ver. Era uma mulher, bonita, cabelo escuro. Ela estava sorrindo, mas o sorriso parecia triste. Quando ele me pegou olhando, ficou bravo. Pegou a foto de volta e trancou a caixinha. Nunca mais deixou eu ver. Meu coração acelera. Você lembra como era essa mulher? Mais ou menos. Faz muito tempo. Mas... Ele hesita. Ela parecia com a mulher da foto que você me mostrou. Não igual, mas parecia. Eu me levanto da cadeira tão rápido que ela cai para trás. Você ainda tem essa caixinha? Você ainda tem essa foto? Não sei. Depois que meu pai morreu, eu guardei algumas coisas dele num quarto nos fundos. Não mexi muito. Não tive coragem. Talvez esteja lá. Podemos procurar? Pergunto, e sei que estou sendo insistente demais, desesperado demais, mas não consigo me controlar. Por favor, Mateus, se tem uma chance de ser ela... Ele levanta também, acenando. Vamos. A gente atravessa a oficina e vai até uma porta velha no fundo. Ele abre e dentro é um quartinho pequeno, empoeirado, cheio de caixas empilhadas e sacos de lixo. Cheira a mofo e a tempo parado. Ele acende uma lâmpada fraca que balança no teto, jogando sombras estranhas nas paredes. É aqui, ele diz, apontando para as caixas. Nunca tive coragem de olhar direito, sempre achei que ia doer demais. Eu olho com você, eu digo. A gente olha junto. Ele assente.
A gente começa a abrir as caixas, uma por uma. Roupas velhas, ferramentas enferrujadas, papéis amarelados com contas antigas, fotos dele criança com um homem de rosto sério ao lado, seu pai adotivo, o homem que o criou, o homem que de alguma forma estava envolvido nisso tudo. E então eu vejo, no fundo de uma caixa, embaixo de um monte de documentos, uma caixinha de madeira, pequena, entalhada à mão, com uma fechadura simples, mas sem chave. Mateus pega ela, olha para mim. É essa. Minha mão treme quando estendo para pegar. Ele me entrega. É mais pesada do que parece. Eu balanço de leve. Tem algo dentro. Não tem chave? Pergunto. Nunca achei, mas posso arrombar. Faz isso. Ele pega uma chave de fenda, enfia na fechadura, força. A madeira range, protesta, mas cede. A tampa abre com um estalo seco. Dentro tem algumas coisas, um terço, uma aliança e uma foto. Eu pego a foto com as duas mãos, olho e o mundo desaba de novo. É ela, minha esposa, mais velha que na última vez que vi, o rosto mais magro, os olhos mais fundos. Mas é ela, não tenho dúvida nenhuma. E ela tá viva, pelo menos estava quando essa foto foi tirada. Continua no capítulo 6. Continue e alongue o próximo 19:35, capítulo 6. Rastros de uma alma perdida. Minha respiração para, literalmente para. Fico olhando para a foto sem piscar, sem me mexer, como se qualquer movimento fosse fazer ela desaparecer das minhas mãos. É ela, mesmo mais velha, mesmo diferente, é ela. Os olhos são os mesmos. Aqueles olhos claros que me faziam esquecer qualquer problema quando olhava neles. Mas agora eles estão diferentes, vazios, como se a luz que existia ali dentro tivesse apagado faz tempo. Ela não está sorrindo na foto, está só olhando para a câmera, o rosto inexpressivo, quase ausente. O cabelo, que antes era longo e sempre bem cuidado, está curto, mal cortado, com mechas rebeldes caindo sobre a testa. Tem olheiras fundas, as bochechas encovadas e algo nos olhos, algo que me parte por dentro. É como olhar para alguém que não está mais inteiro, alguém que se perdeu pelo caminho e não sabe mais como voltar. É ela? Mateus pergunta ao meu lado, a voz baixa, quase com medo de ouvir a resposta. Eu não consigo falar, só aceno com a cabeça. Ele solta um suspiro longo, trêmulo, e se apoia na parede. Meu Deus! Ele sussurra. Então ela estava com meu pai todo esse tempo? Parece que sim, consigo dizer finalmente a voz rouca. Mas por quê? Por que ela estava com ele? O que aconteceu? Viro a foto. No verso tem algo escrito à mão, uma letra tremida, quase ilegível. Eu aproximo da luz fraca da lâmpada e leio em voz alta. Maria, 1998. 3 anos depois do desaparecimento. Ela ainda estava viva 3 anos depois. E o nome? Maria. Não é o nome dela. O nome dela era Clarice. Por que está escrito Maria? Ele mudou o nome dela? Mateus pergunta confuso. Ou ela mudou, eu digo. Ou ela não lembrava mais do nome verdadeiro. Olho para ele. Mateus está pálido, as mãos tremendo. Ele pega a caixinha que ainda está na minha outra mão e vasculha o resto do conteúdo. O terço. A aliança. Ele pega a aliança e olha por dentro. Tem algo gravado aqui, ele diz aproximando dos olhos. Para sempre, J. J. O pai dele. O homem que o criou. O homem que de alguma forma tinha minha esposa. Por que ele tinha minha esposa? Por que ele tinha meu filho? Como era o nome do seu pai? Pergunto, a voz mais dura agora. Eu não quero ser duro, mas a raiva está começando a subir. A raiva e a confusão e o desespero tudo misturado. João, Mateus responde. João Alves Souza. João. Eu repito o nome na cabeça, tentando lembrar se já ouvi antes. Se Clarice já mencionou. Se tem alguma conexão. Mas não. Não lembro de nenhum João. Não lembro dela falando desse nome nunca. Como ele era? Pergunto. Seu pai. Como ele era? Mateus hesita, como se tivesse medo de responder. Era quieto, sério. Trabalhava muito,
Nunca fui de conversar sobre sentimento, essas coisas, mas ele cuidava de mim, me dava comida, roupa, teto, me ensinou a consertar caminhão, a trabalhar com as mãos. Era um bom homem, acho. Pelo menos foi o que sempre pensei. Ele tinha amigos, família? Não, a gente vivia isolado. Só eu e ele. Nunca recebia visita. Nunca saía para lugar nenhum, além da oficina e do mercado. Sempre achei estranho, mas era só o jeito dele, sabe? Eu não conhecia outra coisa. Olho para a foto de novo. Para Clarice, para Maria, para a mulher que foi minha esposa e que virou outra pessoa. O que ele fez com ela? Por que ela estava com ele? E mais importante, onde ela está agora? Ela morava com vocês? Pergunto. Essa mulher da foto, ela morava na mesma casa? Mateus fica em silêncio. Um silêncio longo, pesado. Quando fala, a voz sai baixa, carregada de algo que parece vergonha. Morava. Mas ela não era normal. Quer dizer, ela era diferente. Ela ficava trancada num quarto a maior parte do tempo. Meu pai dizia que ela era doente, que tinha problemas na cabeça, que precisava ficar ali para a própria segurança. O sangue gela nas minhas veias. Trancada? Ele mantinha ela trancada? Sim, mas ele dizia que era para proteger ela. Que ela tinha tentado fugir antes e se machucado. Que ela não sabia cuidar de si mesma. Eu era criança, acreditei. Achei que ele estava fazendo certo. Você falava com ela? Mateus balança a cabeça. Não muito. Ele não deixava. Dizia que ela ficava agitada quando via gente. Mas às vezes, quando ele saía para trabalhar, eu ia até a porta do quarto e ficava ouvindo. Ela cantava. Cantarolava músicas baixinho. Músicas que eu não conhecia. E às vezes ela chorava. Um choro baixo, contido, como se estivesse tentando não fazer barulho. Eu fecho os olhos, aperto a foto contra o peito. Minha Clarice, trancada, sozinha, chorando. E eu nem sabia. Eu estava rodando o Brasil inteiro procurando por ela, e ela estava ali, presa, sofrendo. O que aconteceu com ela? Pergunto, e minha voz sai quebrada. Onde ela está agora? Mateus respira fundo. Ela sumiu. Faz uns 7 anos, mais ou menos. Eu tinha 18. Acordei uma manhã e meu pai estava diferente. Nervoso, agitado. Disse que ela tinha fugido durante a noite, que tinha conseguido abrir a porta de algum jeito. Ele saiu para procurar. Procurou por dias, mas nunca achou. E depois ele parou de procurar. Parou de falar sobre ela. Era como se ela nunca tivesse existido. E você não achou estranho? Não perguntou nada? Perguntei. Ele diz defensivo. Claro que perguntei, mas ele não respondia. Ficava bravo, me mandava calar a boca, dizia que eu não entendia nada. E eu era novo. Não sabia o que fazer. Achei que talvez ela tivesse morrido, que ele não queria admitir. Então parei de perguntar. Deixei para lá 7 anos. Ela fugiu faz 7 anos. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar viva. Pode estar... Não vou pensar nisso. Ela está viva. Tem que estar. Seu pai... Ele deixou alguma coisa quando morreu? Pergunto. Algum papel? Algum documento? Alguma coisa que possa dar pista de onde ela foi? Só o que está nessas caixas. Nunca olhei tudo. Não consegui. Então vamos olhar agora. Vamos olhar tudo. Tem que ter algo. Alguma coisa. A gente passa as próximas horas revirando aquele quarto, abrindo caixas, lendo papéis, procurando qualquer coisa que possa nos levar até ela. Eu encontro recibos velhos de mercado, contas de água e luz, fotos antigas de João sozinho, mas nada sobre Clarice, nada sobre Maria. É como se ele tivesse apagado qualquer rastro dela. Mateus abre uma última caixa, menor, no canto do quarto. Dentro tem um caderno velho. Capa dura, meio mofado. Ele pega e abre na primeira página. Tem uma data, janeiro de 1996. É um diário, ele diz folheando. Do meu pai. Meu coração dispara. Deixa eu ver. Ele me entrega. Eu abro e a letra é a mesma da foto. Tremida, difícil de ler. Mas eu leio mesmo assim. Leio cada palavra. E a cada palavra, a verdade vai se revelando.
Uma verdade que dói mais do que tudo que já senti. Encontrei ela hoje, na rodoviária de Anápolis. Ela estava sentada num banco, com o bebê no colo, olhando para o nada. Perguntei se estava bem. Ela não respondeu, só olhou para mim com aqueles olhos vazios. Perguntei de novo. Nada. Foi quando percebi que ela não estava bem da cabeça. Algo tinha quebrado ali dentro. Olhei ao redor. Ninguém estava procurando por ela. Ninguém parecia se importar. O bebê chorava e ela nem reagia. Só ficava ali, imóvel. Peguei ela pela mão, peguei o bebê. Levei para os dois para o caminhão. Ela não resistiu, só veio. Como se não tivesse vontade própria. Levei para casa, dei banho nela, dei comida, cuidei do bebê. E ela só ficava olhando, sem falar, sem chorar, sem nada. Eu sei que era errado. Eu sei que deveria ter levado ela para a polícia, para um hospital. Mas eu não consegui. Fazia tanto tempo que eu estava sozinho. Tanto tempo que eu queria uma família. E ali, de repente, eu tinha uma. Mesmo que fosse de um jeito errado. Mesmo que fosse errado. Paro de ler. Não consigo continuar. As lágrimas caem na página, borrando a tinta. Mateus está ao meu lado, lendo por cima do meu ombro, o corpo rígido. Ele não sequestrou, Mateus sussurra. Ela já estava perdida, e ele só pegou. Mas ele manteve ela presa. Eu digo, a voz saindo com raiva. Ele podia ter levado ela para um hospital, podia ter ajudado ela, mas escolheu trancar, escolheu esconder. Ele estava errado, Mateus diz, e vejo ele lutando com isso. Lutando entre o pai que amava e a verdade que acabou de descobrir. Ele estava muito errado. Eu viro as páginas, leio mais, leio sobre os primeiros meses. Como ela não falava, como ela não lembrava de nada. Como ele tentou ensinar ela a ser Maria, a nova pessoa. Como ela às vezes gritava à noite. Como ela tentou fugir uma vez e ele precisou trancar a porta. Como ele se convenceu de que estava fazendo o certo, que estava protegendo ela. E eu leio sobre mim, sobre como ele viu meu rosto nos cartazes de desaparecido, sobre como ele ficou com medo que eu achasse eles, sobre como ele mudou de cidade, trocou de oficina, fez de tudo para esconder, mas nunca houve maldade, só solidão, tristeza. Um homem quebrado que encontrou uma mulher quebrada e achou que podia consertar os dois juntando as peças, mas não dá para consertar assim. Não funciona. Chego nas últimas páginas. A letra tá pior, mais tremida. É de quando ele já estava doente. Ela fugiu. Conseguiu abrir a porta quando eu estava dormindo. Procurei por ela, procurei tanto. Mas não achei. Talvez seja melhor assim. Talvez ela precise se encontrar sozinha. Ou talvez eu só tenha feito tudo errado desde o começo. Perdão, Maria. Perdão, Mateus. Perdão. É a última entrada. Fecho o caderno. Fico sentado ali, no chão empoeirado daquele quartinho, segurando o diário de um homem morto e a foto de uma mulher perdida. E pela primeira vez em 25 anos, eu sei o que aconteceu. Não tudo, mas o suficiente. Clarice não me abandonou. Ela não fugiu. Ela não escolheu nada disso. Alguma coisa quebrou ela. Alguma coisa que eu nunca vou saber o quê. E quando ela mais precisava de ajuda, encontrou um homem que, ao invés de ajudar, aprendeu. E agora ela está em algum lugar, sozinha, perdida. E eu preciso achar ela. A gente precisa procurar, eu digo levantando. Ela pode estar em qualquer lugar. Pode estar precisando de ajuda. A gente não pode desistir. Mateus levanta também, limpando os olhos. Como? Por onde a gente começa? Olho para a foto dela de novo. Para o rosto dela, para os olhos vazios, e sussurro, mais para mim que para ele, pela cidade mais próxima, pelas rodoviárias, pelos hospitais, pelos abrigos. A gente mostra a foto, a gente pergunta, a gente não para até achar. Mateus acena. Então vamos agora. E a gente vai. A gente sai daquele quarto, daquela oficina e entra no meu caminhão, pai e filho, juntos, procurando pela mulher que amamos, a mulher que nos completa. E dessa vez eu sei que não vou desistir, não até achar ela, não importa quanto tempo leve.
Continua no capítulo 7. Continue e alongue o próximo 19:37, capítulo 7. A busca sem fim. A noite já caiu quando a gente sai da oficina. O céu está escuro, coberto de estrelas, aquele tipo de céu que só existe longe das cidades grandes. Mas eu não vejo beleza nele, só vejo o tempo passando. Mais tempo que ela está lá fora, sozinha, perdida. Mateus tranca a oficina, desliga as luzes e vem comigo para o caminhão. Ele sobe na cabine pela primeira vez, olha ao redor. O espaço apertado, a cama estreita nos fundos, as poucas coisas que eu tenho. Uma vida inteira resumida em alguns metros quadrados de metal e solidão. É aqui que você vive? Ele pergunta, e não tem julgamento na voz. Só curiosidade. É, respondo, ligando o motor. O ronco familiar me acalma um pouco. Faz 25 anos que é assim. A estrada é minha casa. O volante é minha única certeza. Ele assente, calado. Acomoda-se no banco do carona, o diário do pai no colo, a foto de Clarice nas mãos. Fica olhando para ela como se tentasse memorizar cada detalhe, como se tentasse encontrar nela a mãe que nunca conheceu. Saio pela estradinha de terra de volta para a BR-153. O caminhão balança nos buracos, levanta poeira e eu dirijo no automático, a cabeça longe dali. Tô pensando em Clarice, em como ela era antes, em como deve estar agora. 7 anos nas ruas, 7 anos sozinha, confusa, talvez sem memória, sem identidade. Como alguém sobrevive assim? Para onde a gente vai? Mateus pergunta quando chegamos no asfalto. Gurupi, respondo. É a cidade mais próxima daqui. Se ela fugiu da oficina faz 7 anos, pode ter ido para lá. Ou alguém pode ter visto ela. E se não tiver ninguém lá que saiba? A gente vai para a próxima cidade, e para a próxima, e para a próxima, até achar. Ele não responde, só olha pela janela, para o cerrado escuro passando ao lado. A gente fica em silêncio por um longo tempo. Não é um silêncio ruim, é mais um silêncio de duas pessoas que estão sentindo a mesma dor, a mesma esperança, e não precisam de palavras para se entender. Depois de uns 20 minutos, ele fala de novo. Eu tô com medo. Olho para ele de relance, mas não tiro os olhos da estrada por muito tempo. Medo de quê? De achar ela. De não achar ela. Dos dois. Eu entendo. Entendo perfeitamente. Eu também tô com medo, admito. Tenho medo de achar ela e ela não me reconhecer. Tenho medo de achar ela e ela estar pior do que eu imagino. Mas tenho mais medo ainda de não achar. De passar o resto da vida sem saber. Então, eu prefiro o medo de achar do que o medo de desistir. Ele assente devagar. Ela lembra de você? Pergunta. No diário, meu pai escreveu que ela não lembrava de nada. Será que agora ela lembra? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas mesmo que ela não lembre, eu lembro. E isso tem que ser suficiente. Chegamos em Gurupi quase meia-noite. A cidade está quieta, só alguns bares abertos com mesas na calçada, gente bebendo cerveja, música sertaneja tocando baixo. Estaciono o caminhão num posto 24 horas, desligo o motor e fico ali sentado por um momento, só respirando. E agora? Mateus pergunta. Agora a gente começa. Descemos do caminhão. O ar da noite está mais fresco, mas ainda carrega o calor do dia no asfalto. A gente caminha até o frentista, um senhor de meia-idade com uma barriga grande e um sorriso cansado. Boa noite, eu digo. Posso fazer uma pergunta? Claro, ele responde, largando a mangueira da bomba. Tiro a foto de Clarice do bolso, a foto que Mateus achou na caixinha. Mostro para ele. O senhor já viu essa mulher? Pode ter sido faz uns anos. Ela estava perdida, confusa, talvez pedindo ajuda. Ele pega a foto, aproxima dos olhos, olha com atenção. Depois balança a cabeça. Não, nunca vi, mas trabalho aqui só faz 2 anos. Pode perguntar para o Zé ali dentro. Ele está aqui faz tempo. A gente entra no posto. Zé é um homem mais velho, cabelo branco, cara de quem viu a vida passar. Mostro a foto de novo. Mesma pergunta. Mesma esperança. Ele olha por mais tempo. Franze a testa. Parece que vai dizer que não, mas então hesita. Acho que já vi alguém parecido, ele diz, e meu coração dispara.
Mas faz tempo, uns anos. Ela estava com um grupo de andarilhos que passaram por aqui. Dormiam embaixo da ponte lá na saída da cidade. Ficaram uns dias e sumiram. Tem certeza que era ela? Pergunto, tentando controlar a ansiedade. Não tenho certeza de nada, rapaz. Mas tinha uma mulher naquele grupo que tinha esse jeito perdido, sabe? Não falava muito. Só ficava olhando, igual nessa foto. E para onde eles foram? Não sei, andarilho não tem destino, vai para onde o vento leva. Agradeço, compro um café e a gente volta para o caminhão. Mateus está animado agora, os olhos brilhando. Ele viu ela, ele viu. Talvez, eu corrijo, não querendo criar esperança demais. Talvez tenha sido ela, ou talvez tenha sido outra pessoa parecida. A gente não pode ter certeza, mas é uma pista. É mais do que a gente tinha antes. Ele tem razão. É mais. É algo. E algo é melhor que nada. A gente passa a noite em Gurupi. Visitamos todos os lugares que conseguimos. A praça, a rodoviária, o hospital, a delegacia. Mostramos a foto para todo mundo que está disposto a olhar. Alguns reconhecem, outros não. Alguns dizem que viram uma mulher parecida meses atrás. Outros dizem que foi anos atrás. As histórias se misturam, se contradizem. E eu não sei mais o que é verdade e o que é imaginação. Na madrugada, cansados e sem respostas claras, a gente volta para o caminhão. Mateus deita no banco, exausto. Eu fico sentado no volante, olhando a cidade vazia pela janela. Pensando, sempre pensando. Será que ela está por perto? Será que passou por aqui e já foi embora? Será que está viva? Essa última pergunta me corrói por dentro. 7 anos nas ruas. 7 anos exposta ao perigo, ao frio, à fome, à violência. Quantas pessoas sobrevivem a isso? Quantas conseguem manter a sanidade? Mas eu não posso pensar assim. Não posso desistir antes de começar de verdade. Ela está viva. Ela tem que estar. E eu vou achar ela. Os dias seguintes são uma rotina de esperança e frustração. A gente viaja de cidade em cidade, mostra a foto, pergunta, anota qualquer informação que parece relevante. Em Aliança do Tocantins, uma mulher na rodoviária diz que viu alguém parecido dormindo num abrigo. A gente vai até lá, mas não encontra ninguém. Em Dueré, um policial lembra de ter visto uma andarilha com as mesmas características, mas ela tinha ido embora semanas atrás. Ninguém sabe para onde. Mateus não volta para a oficina. Ele fica comigo. A gente dorme no caminhão, come o que dá, divide a dor e a busca. Ele se tornou mais que meu filho nesses dias. Ele virou meu companheiro, minha força quando eu fraquejo. E eu viro a força dele quando ele quer desistir. Uma semana se passa, 2, 3. E nada, nenhum rastro concreto, nenhuma pista que nos leve até ela. Só histórias vagas, memórias confusas, talvez ela, talvez não. É numa tarde de chuva, em Formoso do Araguaia, que tudo muda. A gente está sentado num restaurante barato, comendo marmita, quando uma mulher na mesa ao lado nos ouve conversando. Ela é jovem, deve ter uns 30 anos, e trabalha numa igreja que cuida de moradores de rua. Vocês estão procurando alguém? Ela pergunta, se aproximando. Mostro a foto. Ela olha. E pela primeira vez vejo certeza no olhar de alguém. Eu conheço ela, ela diz, e meu coração quase sai pela boca. Ou pelo menos conheci. Ela estava na nossa igreja faz uns meses. A gente deu comida, banho, roupa. Ela não falava muito. Na verdade, quase não falava nada, mas ficou com a gente por umas semanas. Onde ela está agora? Pergunto, me levantando da cadeira. A mulher faz uma expressão triste. Ela saiu. Uma noite, simplesmente saiu. Deixou as coisas que demos para ela e foi embora. A gente procurou, mas não achou. Achei que tinha ido para outro lugar. Para onde? Alguém viu para que lado ela foi? Um dos meninos disse que viu ela andando na direção da rodoviária. Mas isso faz 2 meses. 2 meses. Não é muito, mas também não é pouco. Ela pode estar longe agora. Pode estar em qualquer lugar. Ela falou alguma coisa? Mateus pergunta. Algum nome, alguma lembrança, qualquer coisa?
A mulher pensa por um momento. Ela repetia um nome. Baixinho, como se estivesse tentando lembrar. Dizia Antônio. Só isso. Antônio. Eu congelo. Antônio. Meu nome. Ela lembra de mim. Mesmo depois de tudo. Mesmo perdida, quebrada, confusa. Ela lembra. Obrigado. Eu consigo dizer, a voz engasgada. Muito obrigado. A mulher sorri, triste, e volta para a mesa dela. Eu fico ali parado, processando. Mateus me olha e vejo lágrimas nos olhos dele também. Ela lembra de você, ele diz. Ela ainda lembra. Lembra, eu repito. E pela primeira vez em semanas, sinto esperança de verdade. Não esperança vazia, baseada em talvez, mas esperança real, sólida, concreta. Ela está viva. Ela lembra de mim. E ela está em algum lugar procurando. Assim como eu estou procurando por ela. A gente só precisa se encontrar, só precisa que nossos caminhos se cruzem mais uma vez. E quando cruzarem, eu não vou deixar ela ir. Nunca mais. Não importa o que tenha acontecido, não importa quanto ela tenha mudado. Ela é minha, eu sou dela, e a gente vai se consertar juntos, de algum jeito. Saímos do restaurante e voltamos para a estrada. A chuva cai forte, batendo no para-brisa. Mas eu dirijo com uma determinação que não sentia faz tempo. A gente vai para a rodoviária, vai mostrar a foto de novo, vai perguntar de novo, vai procurar de novo. E não vamos parar, não até achar ela. Porque agora eu sei, ela está por aí, ela está procurando, e o destino, ou Deus, ou seja lá o que for, nos trouxe até aqui. Trouxe meu filho de volta para mim. E vai trazer ela também. Eu acredito nisso. Preciso acreditar. Continua no capítulo 8. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, há suporte gratuito disponível. Encontrar recursos, continue e alongue o próximo 1939, capítulo 8. O reencontro das almas partidas. A chuva não para. Cai forte, persistente, encharcando tudo. As ruas de Formoso do Araguaia viram rios de lama vermelha. O limpador do para-brisa trabalha no máximo, mas mal consigo enxergar a estrada. Não importa. Eu dirijo mesmo assim, os dedos brancos de tanto apertar o volante, o coração batendo tão forte que parece que vai explodir. Ela lembra de mim. Ela disse meu nome. 2 palavras simples que mudaram tudo. Mateus está calado no banco ao lado, olhando pela janela embaçada. Sei que ele está pensando a mesma coisa que eu. Tão perto. A gente está tão perto. Depois de 25 anos, depois de semanas procurando, a gente finalmente tem uma pista real. Ela estava aqui. Faz 2 meses, mas estava aqui. E se ainda tiver, ali, Mateus aponta de repente. A rodoviária. É um prédio pequeno, velho, com a pintura descascando e um letreiro apagado. Estaciono o caminhão na frente, desligo o motor e fico ali sentado por um segundo, respirando, tentando me acalmar, mas é impossível. 25 anos de espera estão chegando ao fim. Ou não. Talvez ela não esteja aqui. Talvez seja só outra decepção, outra cidade vazia, outro talvez sem resposta. Vamos, eu digo, mais para mim mesmo que para ele. A gente desce do caminhão. A chuva nos atinge como uma ducha gelada. Em segundos, estamos encharcados. Mas eu nem sinto. Só caminho rápido em direção à entrada da rodoviária. Lá dentro está quase vazio. Alguns bancos de plástico quebrados. Um balcão com uma mulher entediada mexendo no celular. 2 pessoas dormindo encostadas na parede. E no canto, perto dos banheiros, uma figura pequena, encolhida, enrolada num cobertor sujo. Meu corpo inteiro trava. É como se meus pés tivessem grudado no chão. Porque eu sei, mesmo sem ver o rosto, mesmo sem ter certeza, algo dentro de mim reconhece. Depois de 25 anos separados, meu coração reconhece ela antes dos meus olhos. É ela? Mateus sussurra ao meu lado, a voz trêmula. Eu não respondo. Não consigo. Só dou um passo à frente. Depois outro e outro. Cada passo parece uma eternidade. Cada passo me aproxima da resposta que procurei a vida inteira. Quando chego perto, a figura se mexe. Vira o rosto na minha direção.
E eu vejo, é ela, mais velha, muito mais velha do que deveria estar. O rosto magro, marcado por rugas profundas que a vida nas ruas esculpiu. O cabelo curto, grisalho, emaranhado. As roupas velhas, rasgadas, sujas de lama. E os olhos, os mesmos olhos claros que eu amava, mas agora com um véu de confusão, de distância, como se estivessem olhando para o mundo através de uma névoa espessa. Ela me olha, mas não reconhece, não na hora. Só me vê como mais um estranho numa rodoviária cheia de estranhos. Eu me ajoelho na frente dela, devagar, como se estivesse me aproximando de um animal assustado. Minhas mãos tremem, minha voz trava na garganta. Clarice, eu digo, e o nome sai quebrado, cheio de 25 anos de dor. Clarice, sou eu, Antônio. Ela pisca. Olha para mim com mais atenção agora. A testa franze, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante, muito enterrado. Antônio, ela repete, e a voz é rouca, fraca, como se não tivesse sido usada direito há muito tempo. Eu conheço esse nome. Conhece, eu digo, as lágrimas já caindo. Você conhece, é meu nome. Eu sou seu marido. A gente era casado. A gente tinha uma vida juntos. Você lembra? Ela balança a cabeça confusa. Eu não lembro de muita coisa. As lembranças, elas vêm e vão, como sonhos. Não sei o que é real. Eu pego a foto do bolso, a foto amarelada de nós dois com o bebê. Mostro para ela com mãos trêmulas. Olha para essa foto. Essa é você. Essa sou eu. E esse, minha voz falha. Olho para trás, onde Mateus está parado, chorando em silêncio. Esse é nosso filho. Clarice pega a foto. Olha por um longo tempo. Os dedos dela, sujos e trêmulos, passam pela superfície da foto como se estivesse tentando sentir as pessoas ali dentro. Eu era bonita, ela sussurra, e há uma tristeza profunda nessas palavras. Eu era feliz. Você era, eu digo. A gente era. Ela levanta os olhos da foto e me olha de novo, e dessa vez algo muda. Algo acende naqueles olhos. Não é reconhecimento completo. Não é a Clarice de antes voltando inteira, mas é um lampejo, um fragmento, uma centelha de memória que sobreviveu a tudo. Antônio, ela diz de novo, mas dessa vez a emoção. Você me procurou? Nunca parei, eu respondo, segurando as mãos dela, tão magras, tão frágeis. 25 anos, Clarice. 25 anos eu procurei por você, por vocês dois. Nunca desisti. Nunca esqueci. As lágrimas começam a escorrer pelo rosto dela, devagar, silenciosas, molhando a foto que ela ainda segura. Eu me perdi, ela sussurra. Eu me perdi e não consegui voltar. Tentei tanto, mas não sabia para onde ir. Não lembrava de nada, não lembrava de mim. Eu sei, eu digo apertando as mãos dela. Eu sei, mas agora você não está mais perdida. Eu te achei, a gente te achou. Mateus se aproxima, devagar, ajoelhando-se ao meu lado. Clarice olha para ele, estuda o rosto dele e então vê a cicatriz na testa. Sua mão solta a minha e vai até o rosto dele, tocando a marca com delicadeza. Você caiu, ela diz, e a voz sai diferente agora, mais clara, como se uma porta tivesse se aberto dentro dela. Você era tão pequeno, você caiu do sofá e bateu a cabecinha. Eu chorei tanto, tanto. Achei que tinha falhado. Achei que não era uma boa mãe. Mateus solta um soluço, segurando a mão dela contra o rosto. Você não falhou, ele diz, a voz engasgada. Você não falhou. Eu tô aqui. Eu tô bem. E a gente te achou. Clarice olha para mim, depois para ele, depois para a foto. E então ela desaba. Desaba num choro profundo, gutural, como se 25 anos de dor estivessem finalmente encontrando saída. A gente a abraça, eu e Mateus. Abraçamos ela ali, no chão sujo dessa rodoviária, debaixo de luzes fluorescentes piscando, enquanto a chuva tamboria no teto e o mundo inteiro desaparece. Não sei quanto tempo a gente fica assim. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas, não importa. Porque nesse momento, depois de 25 anos separados, a gente tá junto de novo. Quebrados, sim, marcados, sim, mas juntos.
A mulher do balcão nos vê, se aproxima, preocupada. Pergunta se está tudo bem. Eu só aceno, dizendo que sim, que está tudo bem. Melhor do que esteve em muito tempo. Ajudo Clarice a levantar. Ela está fraca. As pernas mal aguentam. Mateus segura ela do outro lado. A gente a leva devagar até o caminhão. A chuva ainda cai, mas agora parece diferente. Não é mais fria, não é mais cruel. É quase como uma bênção, lavando tudo, limpando. Coloco ela na cabine. Mateus sobe atrás. Eu ligo o motor, mas não saio ainda. Só fico ali, olhando para ela. Para Clarice, minha esposa, a mulher que eu amei, que eu perdi, que eu achei. Ela está olhando pela janela, as mãos apertando o cobertor sujo ao redor do corpo. Parece tão pequena, tão frágil, mas está viva, está aqui. Para onde a gente vai? Mateus pergunta. É uma boa pergunta. Para onde a gente vai? Não tem casa esperando, não tem vida antiga para voltar. Tudo mudou. Tudo foi destruído e reconstruído de formas que nenhum de nós esperava. Para o hospital, eu digo. Primeiro a gente precisa cuidar dela. Depois a gente decide. Saio da rodoviária. Dirijo pelas ruas encharcadas até o hospital da cidade. É pequeno, mas tem gente atenciosa. Explico a situação, mostro a foto, conto a história. Eles acreditam, ou fingem acreditar. Não importa. O importante é que eles cuidam dela. Clarice é internada. Passam a noite fazendo exames, dando soro, limpando os ferimentos que as ruas deixaram. Eu e Mateus ficamos na sala de espera. Não dormimos. Só ficamos ali, sentados lado a lado, esperando. De madrugada, uma médica vem falar conosco. Uma mulher jovem, de olhos cansados, mas gentis. Ela está estável, ela diz. Desnutrida, desidratada, com alguns ferimentos leves. Nada que não possa ser tratado. Mas o psicológico dela é outra história. Ela demonstra sinais de trauma severo, possível transtorno dissociativo. Vai precisar de acompanhamento, de tempo, de paciência. A gente tem paciência, eu digo. A gente esperou 25 anos. A gente pode esperar mais. A médica sorri, triste. Vocês podem vê-la agora, se quiserem. Mas ela está dormindo. A gente entra no quarto. É simples, com paredes brancas e uma janela pequena. Clarice está deitada na cama, coberta com lençóis limpos, o cabelo lavado, o rosto em paz. Ela parece diferente assim, mais jovem, mais parecida com a mulher da foto. Eu me sento na cadeira ao lado da cama, pego a mão dela com cuidado. Ela não acorda, mas os dedos dela apertam os meus de leve. Um aperto fraco, mas presente. Eu te amo, eu sussurro. Sempre amei, sempre vou amar. Não importa o que aconteceu, não importa quanto tempo se passou. Você é minha família, você e ele. E a gente vai ficar bem. De algum jeito, a gente vai ficar bem. Mateus se aproxima, coloca a mão no meu ombro. A gente fica ali, os três juntos, finalmente juntos, enquanto a chuva continua caindo lá fora e a noite cede espaço para um novo dia. Um dia que não vai ser fácil. Um dia cheio de desafios, de cicatrizes que nunca vão sumir completamente, de lembranças que vão doer para sempre. Mas também um dia com esperança, com recomeço, com a possibilidade de construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Eu não sei como vai ser o amanhã. Não sei se Clarice vai recuperar todas as lembranças. Não sei se ela vai voltar a ser a pessoa que era. Não sei se a gente vai conseguir ser uma família de verdade depois de tudo isso. Mas eu sei uma coisa. A gente não está mais sozinho. Depois de 25 anos rodando a estrada sozinho, procurando por algo que achei que nunca ia encontrar, eu finalmente cheguei em casa. E casa não é um lugar. Nunca foi. Casa são as pessoas que você ama, mesmo quebradas, mesmo perdidas, mesmo imperfeitas. E agora, pela primeira vez em muito tempo, eu tenho uma casa de novo. Deito a cabeça na beirada da cama, ainda segurando a mão de Clarice, e fecho os olhos. O cansaço de 25 anos finalmente me alcança. Mas é um cansaço diferente.
Não é o cansaço da solidão e do desespero. É o cansaço de quem finalmente pode descansar. Porque a jornada, por mais longa e dolorosa que tenha sido, chegou ao fim. E o que vem depois? Depois a gente descobre juntos. Fim. A estrada me ensinou muitas coisas nesses anos todos. Me ensinou sobre solidão, sobre perda, sobre dor, mas também me ensinou sobre esperança, sobre não desistir mesmo quando tudo parece perdido, sobre acreditar que em algum lugar as pessoas que amamos ainda existem, ainda respiram, ainda esperam. Mateus agora trabalha comigo, deixou a oficina para trás e vive na estrada ao meu lado. A gente roda o Brasil, pai e filho, conversando sobre tudo e sobre nada, recuperando o tempo perdido 1 quilômetro de cada vez. Clarice está melhorando, devagar. Alguns dias ela lembra de tudo, outros ela se perde de novo. Volta para aquele lugar nebuloso onde viveu por tanto tempo, mas nesses momentos eu seguro a mão dela e digo meu nome, Antônio. E ela sorri, porque mesmo quando não lembra de tudo, ela lembra disso, lembra de mim. A gente alugou uma casa pequena em Goiânia. Um lugar simples, mas nosso. Quando não tô na estrada, tô lá com ela, cuidando, amando, reconstruindo. Não é perfeito, nunca vai ser. As cicatrizes não desaparecem, o tempo perdido não volta. Mas tá bom, tá mais do que bom. Porque no final, depois de tudo, a gente se encontrou. E isso, descobri, é tudo o que sempre precisei. A estrada continua lá fora, longa e solitária como sempre foi. Mas agora, quando dirijo, não tô mais sozinho. Porque mesmo quando Clarice e Mateus não estão fisicamente comigo na cabine, eles estão no meu coração. E isso é suficiente. Isso sempre foi suficiente. Só precisei de 25 anos para entender.